Vamos lá, continuar? Tem a parte 1 do vídeo. Não viu, dá uma olhadinha lá. E aqui eu estou seguindo com a parte 2. O vídeo já estava com 33 minutos. Deu uma interrompida e vamos começar um outro, tá? Aqui, ó, mais um probleminha de interface que foi encontrado. Ó, botão de alterar a descrição muito pequeno. E aí aqui foi corrigido esse botãozinho. Ficou bem bonitinho agora. Depois a MDF, procura de municípios. Aqui Lucas colocou que ela não estava funcionando, né? Na verdade, ela não estava com o comportamento padrão do software, mas funcionando estava. Então ela funcionava se eu colocasse o nome completo da cidade. Se eu procurasse Volta Redonda, ele me localizava Volta Redonda. Mas se eu colocasse só Volta, não trazia. Se eu usasse asterístico Volta, ia sair Volta Grande, todas as voltas que possam existir no nome. E aí ele foi alterado para ter o mesmo comportamento do sistema. Então se você escrever Volta, ele vai pegar todas as cidades que começam com a palavra volta, né? Se eu coloco asterístico, volta, ele busca todas as cidades que contenham em seu nome a palavra volta. Depois a gente tem cadastro de produtos, guia de códigos. Aqui foi um pedido de validar o cadastro de produto da versão 6 versus o cadastro de produto da versão 7. Procurar na versão 7 coisas que sejam diferentes, entendeu? Porque assim, a ideia é a gente entregar um software que a pessoa, apesar de ser uma versão nova, ela tem uma certa facilidade de trabalho. Então a proposta desse trabalho aqui com os meninos foi de ficar olhando o sistema e fazer um jogo de caça às diferenças. E aí agora a gente vai vir com uma sequência de coisas relacionadas a isso. Então, aqui a primeira foi percebido que na 7 a guia de códigos não tinha tantos dados igual a 6, né? A 6 tinha mais conteúdo. E aí foi colocado, ó, agora tá bem grandão aqui, tá com bastante informação, da mesma forma que a 6 apresenta pra gente. Depois, olha lá, apareceu, né? Depois foi o seguinte, no cadastro de produto na guia de listagem não tinha um link para exibição dos últimos preços. Aí foi adicionado. Deixa eu mostrar no software para ficar bem claro isso. Eu vou pegar um software aqui de servidor central, que aí é o mais completo. Então aqui, ó, na versão 7, a gente tem aqui em preço, ó, exibir alterações de preço. E na 6, na listagem também tinha isso. E aí a gente colocou aqui, ó, exibir últimas alterações de preço. Seleciona o produto, né, e clica em exibir as alterações de preço. Depois, seguindo, a guia de reposições filiais não tem a última ação. Entendeu? Isso aqui é uma personalização para a drogaria Galante. Nossa, desculpa. Aqui é uma personalização para a drogaria Galante. Deixa eu pegar aqui. É quando a gente está trabalhando aqui com reposição e existe o entrar no departamento 10 e sair do 10. Isso aqui funciona assim. Primeiro a gente faz um filtro aqui. Fazer um filtro aqui de produtos selecionados. Deixa eu selecionar alguns produtos aqui primeiro. Esqueci de fazer isso. Selecionar alguns aqui. Só funciona com filtro, né? Então eu tenho que fazer um filtro. Eu quero aqui produtos selecionados, filtrar. E aqui eu quero que entrar no 10, né? Aí sim. E aí a última ação, em vez de ficar escrito, vai ficar com um xizinho de que executou. Se eu saio do 10, fica aqui, né? Então minha última ação vai pelo comportamento da figura ali.
Depois vem aqui uma sequência de diferenças entre a V6 e a V7. Então aqui eu prefiro abrir aqui a tela do programa e eu vou lendo e já vou mostrando, tá? Então, foi percebido que marcar pedido central na 6 ficava na guia de reposição e na 7 ficava em característica. E aí foi trocado, porque aí também é questão de hábito, entendeu? Então, vou pegar aqui o pedido central estava aqui e agora ele está aqui, que é exatamente onde ficava na 6. Agora, essa tela também, ela tava um pouco poluída, deu uma limpada boa aqui também, porque assim, o saldo virou um título, ficava a palavra saldo repetida diversas vezes, ficou mais limpo. A loja 1 ficava aqui solta, a regra ficava aqui na direita, e aí agora a gente trabalha a regra e na sequência vem todas as filiais, então assim fica mais fácil de trabalhar, que é parecido com a 6 também. A guia de preço, a mesma coisa, ó, eu tenho loja 1, loja 2 e vai embora. E aqui em cima eu defino a regra, entendeu? Mas as lojas ficam de uma forma mais limpa aqui, né, para entender. A guia de características também foi toda desenhada novamente, porque é o seguinte, como o sistema trabalha com um monte de segmento, às vezes, dependendo do segmento, uma informação ficava oculta. E aí a tela ficava aparecendo com um monte de buraco, entendeu? E aí também as informações não estavam muito claras. Então, há uma separação agora quadro a quadro. Então, a gente tem classificação, natureza de estoque, controles especiais, toda a parte de grupo, ó, grupo, subgrupo, até grupo de reloginho, depois os campos livres, que é o tipo de 1 a 5, campo seleção está aqui também. Aí a gente tem aqui o campo unidade de medida, aí a gente está falando de unidade de medida de venda, fator de conversão, caixa de transporte, peso, se for usar, e a parte de farmácias. E isso tudo aqui funciona de forma responsiva, então a gente já não tem mais problema de resolução, entendeu? O sistema aqui vai se adaptando à resolução. Ó. Tem uma resolução pequena, ele vai colocando os quadradinhos do jeito que precisar para dar certo. Tá? Depois, o produto comissionado tinha em 2 lugares, na guia característica e na guia campanha. Ou seja, tinha aqui comissão aqui e existia ele aqui também. As comissões é só na campanha, então vai ficar só aqui esse camarada aqui. Tá? Depois foi percebido uma diferença também na preços filiais. Muitas colunas novas à frente dos preços das filiais. Isso realmente existe. Aqui na versão 6, a versão 6 não tem... aí vamos falar de melhoria, né, entre 6 e 7, porque aí também não é só buscar ficar igual, né? Vamos avançar também. Na versão 6, você realmente não tinha todos esses campos na frente do nome dos preços das filiais. Mas o trabalho na 6 ele era mais complicado, porque assim, se você quisesse mexer... Deixa eu até abrir a 6 aqui, que fica mais tranquilo de falar. Vou abrir aqui a versão 6 aqui. Aqui na versão 6, ó, realmente eu tenho o custo máximo e já chego nos preços. Só que toda vez que você tivesse que mexer em markup, qualquer outra situação, você tinha que ficar pulando para cá, para a coluna de preços, mexia aqui. E a 6 não tem regra de preço por filial, então você tinha que mexer aqui e depois vir para cá e alterar na filial que você precisa. Na 7, realmente tem mais campos na frente, porque a ideia é não ficar passeando de uma tela para outra. Se eu já estou aqui na preços filiais, ó, eu tenho seleção, defino regra, defino PMC, desconto PMC, fábrica, custo, markup, venda, tudo que eu preciso fazer nessa mesma tela. E na sequência eu tenho as filiais. Então, se eu estou trabalhando com um sistema de regras, onde eu vou colocar que todas as filiais usam o mesmo preço, ó, regra de preço, todas iguais. Eu só preciso trabalhar aqui, tá vendo? Eu não preciso me preocupar com o que está à frente.
Então, se eu coloquei aqui um preço de 100, um markup de 25, esse produto está com PMC, peraí. Ó, preço de 100, um markup de 25. Aí eu tenho um preço de venda de 125. Ele já jogou esse preço em todas as filiais. Eu não preciso ir filial por filial conferindo se está ok. Entendeu? E na 6, para ter esse tipo de situação, você tinha que fazer uma volta bem grande. Tipo, eu tinha que definir aqui. Deixa eu liberar aqui a tela. Na 6 eu teria que definir aqui, tirar o PMC do produto, né? 100, 25, 125. Eu tinha que definir isso aqui. E depois eu precisaria olhar para esses preços estarem ajustados aqui em todas as filiais. Então, o que rola aqui? Vocês percebam que a 6 é como se a regra dela é que sempre vai ser todos igual, né? Nossa, que português horrível. Que sempre todos os preços são iguais. E aí, qual é o galho disso? Se eu estou mexendo no preço desse produto e uma das filiais eu vou vender por R$100 em vez de 125, eu teria que mexer aqui primeiro, depois eu vinha para cá, né? Então todas 25, vou procurar a filial que vai vender por outro preço e vou definir um markup aqui para ela, né? Cadê aqui? Eu quero vender por 100, né? Então aí é zero, né? Vender por 100. Se quiser vender por 110, coloca um markup de 10. E aí, basicamente, o que rola? Sem um controle de regra, em uma hora que você está mexendo aqui e coloca 30, aquela filial que tinha um preço diferenciado perdeu, vira 130, entendeu? Então na 6 você tem que trabalhar muito em ficar lembrando essas mudanças. E a 7 é o seguinte, com o sistema de regras, se as regras estão definidas que são todas iguais, você sabe que não vai ter preço diferente. Agora, se eu tenho um produto aqui que eu vou trabalhar com preço por loja, isso quer dizer que mesmo que eu mexa aqui, né, esse preço não é replicado. Ó, você perceba que as filiais continuam 125. E aí, uma coisa foi um bloqueio aqui. Ó, tá vendo? Aqui tem uma tela de bloqueio. E ao arrastar, essa informação aqui que é geral, ela se mantém. E aqui, ó, eu mexo em todas as filiais. Então isso ficou bem bacana, tá? Ficou bem legal de trabalhar. E quando eu estou definindo que o preço é por loja, então eu vou estar definindo margem para cada uma das filiais mesmo. Tá bom? Deixa eu ver mais o que aqui. A listagem de preços negociados não tem nada parecido na 6. Então aqui a 6, existia aqui essa coluna preços negociados. A Galantic utiliza essa tela. E o único campo que eles usavam é esse aqui, como tabela 1. O único campo é esse. Então esse campo saiu daqui e passou para cá, ó. Perfumaria. Tá aqui. Então não vai ter mesmo a guia de negociação, de preços negociados. A listagem ABC Pharma está bem diferente na 7. Né? A ABC Pharma da 6 é aqui. Ó. O que ela tem? Ela tem esse código aqui não tem muita utilidade, mas vem o nome, seleção, máximo, desconto, fábrica, custo, markup, venda, markup loja, tributação, fabricante, e aí aqui a data de alteração da ABC Pharma, preço máximo atual, preço máximo novo, preço de fábrica atual, preço de fábrica novo. Esse conjunto de informação foi para a guia de preços aqui. A gente não tem a ABC Pharma mesmo, mas está praticamente na mesma ordem. Só que com os acréscimos que essa versão tem mais campos. Então, seleção, pedido central, bloquear, lista, mesma sequência. Aí vem PMC, desconto PMC, fábrica, markup, reloginho, perfumaria, diferença de CMS. Essa diferença de CMS ficava meio perdida, na 6 está num lugarzinho melhor.
tributação de compra, de venda. E aí eu venho fabricante, o PMC novo, o PMC atual, custo de fábrica novo, custo de fábrica atual. E daqui para frente eu tenho ainda uma coisa que na 6 fica meio perdido, aqui está no finalzinho do grid, que é todo o controle de farmácia popular. Então, você vê no finalzinho aqui, você tem a farmácia popular de boa. E também com o sistema de bloqueio, né? Você vê que as partes onde eu vejo o nome da mercadoria está sempre bloqueadinha ali, ó. Então, mesmo que eu navegue, eu fico com ela bloqueada e consigo trabalhar bem ali, tá? E foi feita uma alteração nos filtros, tá? Então, aqui, ó, o filtro avançado aparecia aqui na frente, agora ele fica aqui no cantinho, porque nem sempre você quer usar o filtro avançado, então ele não pode ser o primeiro mesmo quando você abre a tela. O primeiro que abre a tela é o filtro básico. E aí, se eu quero alguma coisa do avançado, eu esporadicamente vou lá e vou marcar alguma coisa que eu quero. E quando eu marco aqui, todos os meus filtros obedecem àquela condição que eu defini lá. Então, digamos, se eu definir aqui que eu quero só os produtos selecionados, em qualquer filtro que eu aplicar aqui agora, ele implicitamente só pega os que estão com S no campo seleção. E foi adicionado em segmentos diferentes de farmácia a tabela 5 no grid preços. Estava faltando, tá? Isso aqui é o seguinte, ó. A guia de preço. Ah, não vou conseguir mostrar aqui, porque isso só aparece se não for farmácia. Deixa eu ver aqui um servidor central que não seja farmácia. Esse aqui ó. Aqui. A tabela 1 é o preço de venda, né? Então, tabela 2, 3, 4 e 5. A 5 não estava aqui, foi adicionada. Essa parte de cadastro de produto, ela acabou, né? Ela acabou no documento, porque aqui talvez isso aqui eu tenho que mostrar como um segmento de farmácia. Aqui, deixa eu pegar aqui farmácia. O que aconteceu aqui, ó? Vamos entender essa tela de códigos vinculados. Vai ter uma observação dessa no documento, sim. Eu tenho código de chave, tipo. O tipo 1 é código que vai para venda, ele aparece até no PDV. Então, se eu quero que o produto tenha 2, 3, 4, 5 códigos, é tipo 1. Tipo 2 é dicionário de pedido eletrônico. E o tipo 3 é de tratamento XML. O que acontece no tipo 2 é que em algumas situações você quer bloquear o dicionário de código. Por exemplo, eu não quero que esse produto específico, a Profarma, me mande uma atualização em cima desse item aqui. E não tem na 6 um lugar que você faça isso de forma fácil, não. Então a ideia foi colocar isso na 7. Aqui na 7 tem aqui, ó, bloquear e desbloquear. Você marcou, bloqueou. Aí fica aqui registrado quem foi. Desbloqueou. Vai ter uma situação seguinte. Você vê que quando eu bloqueei, ele marcou o incluído. É porque no processo de migração eu vou adicionar para que ele preencha o campo incluído com o usuário que fez a integração. Porque esse campo não existe na 6. Então ele está trazendo da 6 para 7, mas ele vem vazio. E a rotina que adiciona o log, se esse campo está vazio, ele preenche na mesma hora, com a mesma informação do alterado. A partir disso, ele só mexe nos alterados, né? Mas o incluído sempre vai ter quem fez, entendeu? Tá? Então, esse botão aqui é novo e ele só funciona para tipo 2. Agora aqui, ó, ajuste no instalador para que alguns relatórios sempre sejam sobrescritos quando o software é atualizado. Então, assim, na 6 também a gente tinha uma dificuldade de atualização de relatórios nos clientes. Então, a pasta report, ela praticamente é intocada, né? E nunca é atualizada. Então, não é difícil hoje a gente ter um cliente que tem 10, 15 anos aí de Autocom com um relatório totalmente defasado. Em questão de estética ou de ajuste que às vezes a gente fez de melhoria no longo dos anos. Então a ideia é o seguinte, aqui existe uma lista que tem que ser olhada e nessa lista está os relatórios que sempre
o sistema sempre vai mandar todos os relatórios, mas alguns ele vai sobrescrever. Então, quando o cara atualizar o sistema, alguns relatórios ele coloca a versão nova que está chegando pelo instalador. Isso é muito bom. Etiquetas, pré-vendas, esse tipo de coisa ele não atualiza não porque são personalizados. O próximo é ajuste no compilador para enviar de forma apropriada a pasta report e classes da 6 e quando compilar a versão 7, mandar a report e a classes da 7. O nosso compilador tinha um controle para que não mandasse os dois, mas a pasta report estava assim nas distribuições novas, mandando relatório. Digamos que você está instalando uma versão 6, ele estava mandando também relatórios que só a 7 utiliza. Então, mandando um relatório que não vai ser usado pela versão 6. Então, qual foi a ideia? Criar no compilador que ele entenda, eu estou fazendo uma compilação de 6. Então, ele limpa a pasta report do build, traz os relatórios que tem que ser transmitidos pela 6 e faz o setup. Quando é a 7, ele limpa o repositório do build, traz os da 7 e faz o setup. Então, isso aqui ficou bem legal também. Depois teve correção no alinhamento vertical de componentes nos grids. Eu não vou ter nenhuma versão aqui velha, mas foi por isso que eu deixei o print aqui. Você vê que onde está marcado aqui, se a pessoa fizesse, por curiosidade, pegasse aqui um grid aqui e abrisse, ficava assim, meio como se fosse um gráfico de cardíaco assim, entendeu? E agora você vê que está tudo alinhadinho, ó, né, ó, tá? Então essa correção está tratando disso. Aqui, ó, tá vendo, ó? Informações em cima, informações no meio, ó. Igual um cardíaco. Agora, ó, certinho. Depois, padronização do highlight row, né? Em todos os grids do software. O que aconteceu? A gente na 7 estava com grids que estavam com background e grids que não tinha background. Então, a ideia foi fazer uma padronização que atendesse a versão 7 com os componentes que foram desenvolvidos para grid. Na 6 não há componente desenvolvido para grid. A 6 ela usa o grid default do Visual Fox Pro. E aí acaba tendo algumas limitações. Então, aqui na 7 foi feito o seguinte. Todo esse grid aqui ele é programável. E todos esses componentes, o background deles é controlado via programação. E isso quer dizer que, em alguma circunstância, a gente pode ter uma coluna colorida, a outra não, né? E quando você tem, igual aqui, ó, cadastro de produto da 6, dá para perceber o problema, ó. Esse produto que eu estou mexendo, ele é um produto verde, né? Ele está com uma legenda verde. Só que quando eu estou por cima dele, tudo fica cinza. Como é que eu vou saber que ele é verde? Eu tenho que descer, ele é verde, e volto, entendeu? Então isso é o que a gente tem na 6. Eu estou aqui trabalhando nesse produto, a legenda dele é vermelha. Como é que eu vou saber que ele é vermelho? Eu tenho que subir e descer. É vermelho, voltei, tá? Então na 6 você tem que fazer isso. Então na 7, em vez da gente fazer o destaque da linha de destaque por background, fez com uma tarja. Porque aí você não perde o benefício da legenda. Então, olha só, eu estou trabalhando dentro do cadastro de produto. Ó, eu estou passando, então eu tenho uma tarja que vai seguindo para facilitar meu olho descer e subir, mas eu estou em cima de um produto que eu sei que a legenda é azul. Né? E outra situação quando eu estou editando, na 7, os campos que são editáveis ficam amarelinhos. Imagina se aqui tem um background, você perde o benefício de saber qual campo você edita. Então, assim, com essa linha, eu mantenho o background definido, né, para cada circunstância, e eu sei, de uma forma bem destacada, em que linha que eu estou, tá bom? Essa foi a ideia aqui da... E aí, essa linha agora tá no software todo. Depois teve que mexer um pouquinho no RGB da legenda azul. A legenda azul,
com essa mudança, ela aqui, ó, eu já estou com a caixinha preta, mas é praticamente o mesmo RGB. Então a azul ficou um pouquinho mais clara para você conseguir ver que você está na linha de destaque. Impressão de vale-troca, o Júnior deixou aqui uma observação que eu vou até também fazer um comentário, é o seguinte. Quando a gente configura o relatório e define que esse relatório vai ser numa impressora, você vai ver o preview do relatório, mesmo que a impressora tenha guilhotina, quando você está no modo preview, você está utilizando completamente o drive da impressora para jogar o preview na tela. E quando você manda imprimir por ali, o software não tem como identificar que você deu o print pelo imprimir da barra de tarefa para gerar a guilhotina. Então, caso a empresa vai optar por querer sempre ver o preview na tela e clicar se ela quer ou não imprimir, a guilhotina tem que ser configurada no drive da impressora. Porque aí o drive da impressora está entendendo que recebeu um relatório e corta. Tá bom? O cadastro de produtos, códigos vinculados a alterações, eu falei, né? A inclusão, tipo 2. Olha, isso aqui eu não falei, ó. Retirada dos campos obsoletos da tela. Foi bom ter anotado. Tá vendo como é que tá limpinho? Olha o da 6, como é que tem um monte de coisa. Tudo aqui não precisa mais. E esse documento aqui acabou de acabar. Né? Agora eu vou falar do próximo. Deixa eu ver como é que está de tempo aqui no vídeo. 30 minutos. Vamos encerrar esse, tá bom? E eu abro um novo vídeo já falando da versão 363.